Vamos começar pelas regras oficiais, as regras oficiais do jogo de damas. E por que é importante você saber as regras oficiais? Porque este jogo aqui é uma verdadeira Torre de Babel. Cada país tem a sua regra. Não bastasse cada país ter a sua regra, em cada país, em cada região, talvez comece a surgir regras diferentes, como é o caso do Brasil. Tem locais que você joga de um jeito, tem outros locais que você joga de outro, você vai na esquina ali, eles estão jogando de outro jeito, então assim, aí você fica perdido, né? Um lugar você é obrigado a comer, outro lugar você não é obrigado a comer, outro lugar tem o tal do sopro e por aí vai. Então olha só, essa é uma desvantagem do jogo de damas para o jogo de xadrez. O jogo de xadrez, se você jogar xadrez aqui no Brasil, na Rússia, na China, na Etiópia, seja lá onde for, vai ser a mesma regra. E isso é bom por quê? Porque, olha só, tudo que um grande mestre americano, por exemplo, produz no xadrez, um grande mestre lá da Rússia, da China, pode pegar aquele estudo e dar continuidade. Ele assimila aquilo e ele faz a sua contribuição. Então, por isso que o jogo de xadrez ficou tão popular mundialmente, por isso que tem tantos livros, tanto conteúdo para xadrez e por isso que você não acha tanta coisa no jogo de damas, no tabuleiro de 64 casas. Por quê? Porque o tabuleiro de 64 casas, que é este daqui que você está vendo, cada país tem a sua regra. Então você tem lá o checkers nos Estados Unidos, você tem a regra italiana, você tem a dama espanhola, você tem a dama polonesa, você tem a dama russa, você tem a dama turca, você tem a dama brasileira e por aí vai. Então cada país tem a sua regra. Agora, existe uma regra internacional que é igual para todo mundo? Existe, só que é no tabuleiro de 100 casas, é um tabuleiro 10 por 10. Então ele é maior que esse tabuleiro aqui e tem mais peças. E olha só, nós estamos praticamente anos-luz atrás, né, de outros locais relacionados ao jogo de damas, no estudo do jogo de damas. Tudo bem, a gente tem algumas pessoas que jogam aí o tabuleiro de 100 casas, mas o meu foco aqui e o meu convite, né, vamos entender primeiro o de 64. Depois a gente passa para o de 100 casas. Então vamos engatar a primeira, depois a gente engata a segunda, a terceira. Aprende a dirigir no Ford Ka, no Celta da vida. Depois você vai dirigir Ferrari, vai dirigir Lamborghini. Depois você aprende as coisas mais complexas. Então vamos tentar entender isso daqui. E olha só, se você passar a sua vida toda, né, e até mais, se você tivesse umas 5, 6 vidas, você não ia conseguir entender todo esse jogo aqui, o tabuleiro de 64. É muita coisa. Imagina o de 100 casas então. Então vamos começar pelo básico. Então pela regra brasileira. E a regra brasileira, qual que é a vantagem da regra brasileira para as outras regras mundo afora? A regra brasileira, ela é a regra internacional. Se você pegar o tabuleiro de 100 casas, existe uma regra, a regra internacional, que é jogada no mundo inteiro. O Brasil adota a mesma regra. A mesma regra internacional do tabuleiro de 100 casas, o Brasil joga no de 64 casas. Por isso que existem muitos campeonatos mundiais no tabuleiro de 64 casas que é disputado na regra brasileira. Os russos também jogam nas regras russas, né? Existe campeonato mundial na regra russa, mas a regra brasileira é a mesma. Então isso já seria até um passo para unificar, né, mundialmente o tabuleiro de 64 casas. É claro que aí, né, teria que mudar talvez o nome, né, dessa regra, porque aí já vem questões de orgulho, né, orgulho nacional, né? Eu não quero jogar a regra do Brasil, eu quero jogar a regra russa. Se isso daqui chamasse regra internacional, eu acho que seria até melhor, sabia? Se não chamasse regra brasileira. Se chamasse regra internacional no tabuleiro de 64 casas, poxa, seria 1000 vezes melhor. Mas enfim, vamos aqui ver a regra brasileira, que é a regra internacional no tabuleiro de 64. Primeiro, você tem que entender o movimento das peças, tá? O movimento das peças, o movimento da dama.
Eu não vou ficar no básico do básico do básico, mas só passando uma pincelada, né, aqui na questão do movimento das peças, da dama, você tem que entender, primeiro, que existe a peça, a pedra e existe a dama, certo? Então nós temos a pedra e nós temos a dama. A pedra é isso daqui. Então você tem a pedra branca e a pedra preta, ou pedras claras e pedras escuras. E você tem a dama branca e a dama preta, ou dama clara e dama escura. Como que você representa a dama? Colocando uma outra pedra em cima dela, dessa forma. Então você coloca uma pedra em cima e pronto. Quando eu falo pedra, eu estou dizendo isso aqui. Isso aqui. Quando eu falo dama, eu estou falando disso e eu estou falando disso. Quando eu falo peças de jogo, eu me refiro a tudo isso. Então isso aqui é uma peça do jogo de damas, isso aqui é uma peça do jogo de damas, isso é uma peça e isso é uma peça, certo? Da mesma forma no xadrez, você tem as peças do jogo de xadrez. Quais são as peças do jogo de xadrez? O peão branco, a torre branca, a rainha branca, o rei branco, o rei preto, a rainha preta, o peão preto e assim por diante. Então isso tudo aqui são peças. Isso daqui individualmente chama-se pedra, pedra preta, pedra branca, dama branca e dama preta. A pedra, ela movimenta uma casa por vez e sempre para frente. Então as brancas vêm aqui para frente e as pedras pretas vão para frente também. Quando você chega na última fileira, você coroa a sua pedra como dama, coloca aqui. E quando chega lá na última fileira, você coroa. Quem que é o responsável por coroar essa pedra? É você. Então, por exemplo, se você está aqui e você vai coroar a sua dama aqui, você tem que pegar uma outra pedra sua e quando você coloca aqui, você tem que coroar ela. Você é o responsável por coroar. Eu posso coroar a sua pedra? Posso também, mas você é o responsável por coroar. E se você mexer nessa pedra sem estar coroada, você comete um movimento irregular. Você está cometendo uma irregularidade e você pode ser penalizado por isso, tá? Claro que no jogo aí do dia a dia, né, com seus amigos, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas é bom você saber. Outra coisa, tocou numa pedra, mexe essa pedra, tá bom? Não fica, eu vou mexer, né? Eu acho que eu vou mexer essa daqui, né? Não, eu quero mexer essa. Não faça isso. Então, se você tocar numa pedra, você tem que mexer essa pedra. Quer seja para cá, quer seja para cá. Você pode, se você não soltar a pedra, mexeu aqui. Não, é para cá. Aí solta, tudo bem. Agora, não solte a pedra e depois queira voltar ao lance. Isso é um lance irregular. Outra coisa, a pedra, ela sempre anda para frente e ela é obrigada a capturar. Você é obrigado a capturar no jogo de damas. Essa é uma grande diferença entre o jogo de damas e o jogo de xadrez também. No jogo de damas você é obrigado a capturar. A captura ela é obrigatória. Inclusive para trás. No jogo de damas brasileiro, você é obrigado a capturar para trás. Então, vamos supor que tem uma pedra preta aqui, certo? Se essa pedra for para cá, você é obrigado a capturar. Então você tem que capturar. É obrigado a capturar para trás. Em alguns países, em alguns locais, você não é obrigado a capturar ou às vezes não pode capturar para trás. Aqui você é obrigado a capturar e é obrigado a capturar para trás também. Então essa é uma diferença. Outra coisa, né, da regra brasileira é o que a gente chama de lei da maioria. O que é a lei da maioria na regra brasileira? É a obrigatoriedade de você capturar sempre pela maior quantidade de pedras possível. Então vamos supor que você tenha aqui a opção de capturar uma pedra ou você tenha a opção de capturar duas pedras. Qual você vai capturar? Você é obrigado a capturar duas pedras. Não tem escolha. Você tem que capturar duas pedras. Não pode capturar uma. Sempre você tem que capturar pela maior quantidade de pedras disponível, tá? Outra coisa, você não pode
capturar uma mesma pedra mais de uma vez. Não pode. Isso é proibido. Então, por exemplo, se você estiver numa situação assim, deixa eu colocar aqui. Você não pode capturar 1, 2, 3, 4. Ah, vou parar aqui, ó. Capturá-la de novo. Não pode fazer isso. Você não pode capturar a mesma pedra mais de uma vez. Você sempre é obrigado a capturar 1, 2, 3, 4. E tem que parar aqui, tá? Não pode passar pela mesma pedra mais de uma vez. É só uma vez você passa em cima de cada pedra. Você pode passar pela mesma casa mais de uma vez. Isso você pode fazer. Você pode passar pela mesma casa mais de uma vez, mas você não pode capturar uma mesma pedra mais de uma vez. Por exemplo, aqui eu posso fazer assim, olha. Tô aqui e vou capturar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eu passei por essa casa mais de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu passei aqui na ida e passei na volta. Em cima dessa casa. Da casa eu posso. Mas em cima da mesma pedra, aí eu não posso, tá? Então essa é uma outra regra do jogo de damas brasileiro. Então você tem a regra da captura pela maioria. Você tem a regra que você não pode capturar uma pedra mais de uma vez. Mas você pode passar pela mesma casa de captura mais de uma vez. Outra coisa da regra brasileira é o seguinte. Aqui você tem que capturar duas pedras, certo? E você está passando pela casa de F8, por essa casa aqui. Você, pelo fato de ter passado por essa casa, essa pedra aqui, ela se transforma numa dama? Não. Então no jogo de damas brasileiro, você ao passar pela casa de coroação, mas se você parar fora, você não é uma dama. Essa pedra ela não é uma dama, ela continua como pedra. Então você é obrigado a fazer a captura, mas ela para como pedra. Então, basicamente, essas são as regras oficiais do jogo de damas brasileiro. Você é obrigado a capturar, você captura para trás, é obrigado a capturar para trás, você é obrigado a capturar pela maior quantidade de pedras possível e se a sua pedra passar pela casa de coroação, mas continuar a captura, você não é uma dama, você continua como pedra. Entendido isso, entendido as regras oficiais, né, do jogo de damas, e aí você tem o site, né, oficial da Federação Mundial do Jogo de Damas, tem o link, né, você pode pesquisar na internet, Federação Mundial do Jogo de Damas. Tem um material que eu estou traduzindo também para disponibilizar para você, que são as regras oficiais desse site que está em inglês e traduzidos para o português, certo? Traduzido para o português. E não é simplesmente dar um Ctrl+C, vai lá no Google Tradutor, Ctrl+V, porque muita informação, muita linguagem ali, né? Do inglês, quando você traduz para o português, ele começa a não fazer sentido. Então, na verdade, o que eu fiz foi uma tradução mesmo. Eu, claro, utilizei o Google Tradutor, mas fui consertando onde não fazia sentido algum, certo? Até a nomenclatura das peças e assim por diante. Então, isso daí também vai estar disponível para você, certo? E divulgue as regras oficiais, né? Fale para os seus amigos, mostre os vídeos, né, de regras oficiais para eles, para que as pessoas comecem a entender o que é realmente o jogo de damas na regra brasileira,